Fala pessoal, boa tarde. Antes de eu começar a responder as perguntas, queria falar um pouco de uma parceria que a gente vai fazer entre Corinthians, Flamengo e Boticário. Está chegando o Dia dos Pais e falar um pouquinho sobre essa data tão importante, a importância de você ser um pai, ser exemplo, e de tantas coisas que nossos pais fizeram por nós. Eu, no meu caso, a minha mãe, que fez tanto por mim, me ajudou a ser o que eu sou hoje, então sou muito grato a ela. Então, nada melhor do que a gente fazer essa campanha na nossa arena, num palco, num clássico tão importante do nosso futebol brasileiro. Vocês podem acompanhar mais sobre essa campanha nos sites e redes sociais da Boticário e do Corinthians. E eu deixo aí a hashtag Todo Amor de Pai. Valeu! Obrigado ao goleiro Cássio. Agora sim vamos dar início à entrevista coletiva. A primeira pergunta é do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos. Cássio, um abraço. Prazer estar de novo falando contigo. Um bom jogo domingo. Cássio, o último jogo contra o Flamengo na Arena, a lembrança não é boa, né? Não só pelo resultado, mas você vai se lembrar que você fez um discurso ali, onde o momento também individual não estava legal, enfim. Eu queria entender um pouco de lá para cá, como é que vocês guardam aquela derrota, que até hoje é a maior da Arena, para esse reencontro, né? Isso mexe de alguma forma com vocês, aprendizados, uma forma de se preparar diferente para enfrentar o Flamengo, que continua sendo um time forte, um time favorito às conquistas. Queria entender um pouquinho a relação que vocês fazem, se é que tem, daquele último jogo para esse próximo agora. Obrigado. Olá, Ortega, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Não, acho que a gente não pode se apegar nem em coisas negativas. Acho que foi naquele momento uma situação negativa perder daquela maneira, e nem no fato positivo. Você tem que sempre tentar evoluir, crescer, lógico, tentar melhorar nas derrotas, corrigir erros, na vitória tentar ser melhor a cada dia. Eu acho que você não pode se apegar, porque se você for pegar o histórico de tantos confrontos entre Flamengo e Corinthians, teve goleadas para os dois lados, então você não tem que ficar se apegando. Lógico, a gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que já vem jogando há 2, 3 anos juntos, vem num momento muito bom, mas nós vamos jogar na nossa casa, nós precisamos ser mais regular na nossa casa, um jogo de 3 pontos, precisamos buscar uma vitória, vemos uma vitória importante fora de casa. E se a gente for olhar o campeonato, acho que o que nós estamos pecando, de repente, está numa posição melhor, são as partidas em casa que a gente vem perdendo pontos, e se nós tivéssemos perdido menos pontos em casa, de repente nós estávamos numa situação um pouco melhor na tabela, creio eu, numa posição de Libertadores. Então, é um jogo difícil, lógico, a gente sabe que o equipe do Flamengo é difícil, mas nós temos que nos impor em casa, buscar um resultado positivo. Sabemos que é difícil, mas vamos jogar em casa, com todo o respeito ao Flamengo, e temos que ir em busca da vitória. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Obrigado, Olavo. Boa tarde para você, Cássio. Boa tarde para todo mundo. O Cássio, eu acho que nem a torcida do Corinthians, nem você tem a ideia do tamanho que você tem na história do Corinthians. Eu já devo ter feito essa pergunta umas 10 vezes, só eu. Vou fazer a 11ª, mas é porque você sempre foge da resposta. Você tem 34 anos de idade já, cara. Você não acha que está na ideia de... Está na hora de, como o Marcos no Palmeiras, como o Rogério Ceni no São Paulo, você chegar e falar: não vou vestir a camisa de nenhum outro clube do futebol brasileiro, eu vou só jogar no Corinthians? É difícil você responder essa pergunta. E vou tentar ser o mais honesto possível, até perante, porque você vê tantas situações que aconteceram com tantas outras pessoas. Eu sou jogador do Corinthians e perante por contrato até o final do ano que vem. E lógico que devo muito ao Corinthians, sempre dediquei ao máximo no Corinthians, nunca me escondi em qualquer situação, até por tudo, pela oportunidade que o Corinthians me deu. Eu sempre me dedico ao máximo ao Corinthians, tanto dentro e fora de campo, para ajudar a instituição. E fico muito feliz de ser lembrado, feliz pelos números que eu tenho alcançado, por títulos que eu tenho conquistado, assim, mas
é muito difícil. O futebol, as coisas são muito rápidas. A gente vê tantas situações aí de jogadores em outros lugares que fizeram tanto por clubes e depois foram esquecidos. Então, cara, e sou bem honesto, se amanhã o Corinthians achar que o meu trabalho já não serve mais, eu vou seguir minha vida, vou sempre ser grato pelo Corinthians, assim, mas eu prefiro viver ano a ano, fazer meu melhor ano a ano, assim, porque às vezes, assim, não falo do Corinthians, assim, até porque a gente tem ex-jogadores que trabalham no clube, vê um tratamento muito legal de jogadores, até em jogos, jogadores no estádio, assim, mas eu vejo os jogadores às vezes esperando alguma coisa de um clube, que o clube, eu fui embora, o clube não fez nada por mim. Eu acho que, na verdade, nós somos empregados, a gente é funcionário do clube, assim como qualquer outra empresa. Muitas vezes, se você não está correspondendo, as coisas vão acontecer. Assim como vocês são funcionários, às vezes vocês são demitidos, ou em outras áreas também é assim. Então, eu não prefiro viver o ano a ano, prefiro me dedicar o momento, assim, não sei o que pode acontecer o ano que vem, até porque se a gente ficar pensando o que possa acontecer lá no futuro, a gente perde energia para focar no presente. Assim, eu penso assim, essa é a minha opinião, mas assim, fico muito feliz de olhar para trás assim e muito feliz pelo carinho da torcida corintiana perante a mim, assim, todo o respeito por tudo que eu fiz e creio que tem muita coisa boa, assim, que a gente pode conseguir, muitos feitos ainda, mas prefiro viver o momento. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Cássio, bom dia. Você até pelo seu histórico, enfim, pelo seu tamanho na história do clube, você sempre se atenta a vários detalhes, né, no dia a dia, se preocupa com muitas coisas, né, em relação ao clube, né? A gente até já vi pós-jogos, por exemplo, você conversar ali na zona mista com a assessoria de imprensa, perguntando como está o clima depois de uma vitória, ou depois de um empate, enfim, coisas de quem está identificado mesmo com o clube. Foram 7 meses sem contratar ninguém, e agora está vindo o Renato Augusto, Juliano, uma tentativa também pelo Roger Guedes. Eu queria saber como foram esses 7 meses para vocês aí internamente, sabendo que o clube está tentando uma reestruturação, está tentando se organizar financeiramente, e aí que você emendasse agora com esse movimento já de reforçar o time, de qualificação, já visando um patamar ali melhorzinho do time a partir de agora, pelo menos na parte técnica, de entrega ali um pouco mais dessa parte técnica, por favor. Olha, sobre o clube não contratar, eu acho que foi uma situação que o pessoal que está administrando achou no momento, até pela situação do Corinthians, assim, não sei muito detalhes, não cabe a mim também a parte de administração do clube, mas pelo que a gente vê, assim, vê uma organização, o Duílio tentando organizar as coisas juntamente com o Alessandro e o Roberto, de organização na parte financeira, de organização do clube. Nunca tinha pego tantos meninos da base subindo de uma vez só, é uma coisa nova, mas meninos de qualidade, meninos que querem evoluir, querem crescer, têm vontade de trabalhar, de se dedicar, se dedicam diariamente a ajudar o clube, assim. Então, cara, eu sou muito grato ao Corinthians, já falei, não preciso falar isso para fazer média com ninguém, com torcida com ninguém. Eu sou muito grato pelo Corinthians. Eu vim para o Corinthians num momento da minha carreira onde a gente fica na corda bamba, sabe que a gente vai ser um jogador, aonde eu vou jogar. Meu contrato vinha se encerrando no clube, o Corinthians me deu a oportunidade de eu estar aqui. E minha melhor forma de retribuir é tentar fazer meu melhor no dia a dia, dentro de campo, nos treinamentos, que eu puder ajudar pelo Corinthians, eu vou tentar fazer. Então, é uma situação que não cabe a mim, e se não fosse contratado também, nós íamos estar no mesmo barco, estar junto. Eu acho que é isso aí, se for para o bem do Corinthians, para o bem da finança, para organizar o Corinthians, a gente tem que estar sempre junto. Chegou o Renato e o Juliano, 2 jogadores que são muito competentes, onde foram vitoriosos. O Renato aqui com a gente já foi vitorioso, então tenho certeza que são jogadores que vão agregar muito, não só para o time, mas também para a formação de novos jogadores. Mas isso aqui eu vou ter que responder de novo? Não, essa não precisa. Brunão, vou te mandar o link aí. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos. Vamos dar sequência à entrevista coletiva do goleiro Cássio com a pergunta do Nivaldo Decilo, da TV Band. Muito obrigado, Olavo. Bom dia a todos. Cássio, tudo bem? Queria, se você pudesse falar, na última resposta eu acabei não pegando muito bem,
O que o time pode ganhar com a chegada desses jogadores de experiência aí como Renato Augusto e Juliano? A gente vê, você falou agora há pouco aí dos jovens, que os jovens têm se destacado bastante procurando espaço, mas em que pese a idade, Renato Augusto e Juliano, que devem ser apresentados na semana que vem, o que podem ganhar e como é que faz para segurar esse ataque do Flamengo aí, que nos últimos 4 jogos fez 20 gols, uma média alta de 5 por partida, Cássio? Obrigado. Primeiro sobre os jogadores, são jogadores experientes, jogadores, pelo que a gente viu aí, já chegaram com muita vontade para ajudar, isso que eu achei muito importante. Eles também foram muito bem recebidos por todos, assim, são caras do bem. Renato a gente já conhecia, né, pela passagem que ele teve aqui com a gente, foi uma passagem vitoriosa, espero que ele possa ter a mesma, a gente possa ser vitorioso novamente com ele aqui. Juliano já, onde passou, foi muito bem também, então são 2 jogadores que já têm uma vasta experiência, que já sabem onde jogar em time de pressão, em time de massa, então creio que vão agregar não somente para o time com qualidade, mas também para os meninos que já que não são já tão meninos, que nós já estão um bom tempo profissional, mas acho que de uma forma geral vão agregar em todo sentido, assim, são jogadores que tem muita qualidade. O Flamengo é uma equipe muito ofensiva, uma equipe que já vem jogando junto há um bom tempo. Eu acho que nós temos que estar organizados, acreditar no nosso trabalho, como a gente vem acreditando, no trabalho do Silvinho, na parte tática dele, na organização, e tentar fazer um grande jogo. Viemos de uma vitória importante, que nos colocou no meio da tabela, já numa posição de almejar coisas, subir na tabela, não distanciar do grupo lá da frente, do grupo que hoje eu acho que seja chegar perto do grupo lá da Libertadores. Então, é um jogo difícil, mas o Campeonato Brasileiro não tem nenhum jogo fácil, são jogos muito equilibrados, jogos difíceis. Você vai jogar contra a equipe que está em último colocado, mesmo sendo o primeiro contra o último. São jogos difíceis, jogos equilibrados, são jogos muitas vezes decididos por detalhes. Nós temos que entrar atento para fazer um grande jogo. Marcelo Braga, do GE. Cássio, boa tarde, tudo bem? A gente estava fazendo um levantamento aqui nos últimos dias, que nesses últimos 6 anos, 9 jogadores voltaram ao Corinthians, né? Daquela saída da China em 2015 para 2016, voltaram o Jadson, o Gil, o Ralf, agora o Renato. Outros jogadores que tiveram passagem pelo Corinthians também voltaram: o Sheik, o Fábio Santos, o Sid Clay, o Wagner Love e o Jô. Por que você acha que é tão atrativo voltar? Por que esses caras que tiveram uma história no Corinthians querem voltar ao Corinthians? A gente vê que o ambiente sempre é de muita pressão por título, né? A gente até viu nesse ano alguns protestos de torcida, o que tornam a rotina mais desgastante. Mas por que esses caras querem voltar? O que o Corinthians tem de tão diferente? Obrigado, um abraço. Boa tarde. Eu acho que se tu for pegar, na maioria dos nomes que tu falou, foram todos vitoriosos aqui no Corinthians. Foram todos jogadores que viram, sabem como que é jogar no Corinthians. Claro que alguns já estão pegando, não vão pegar ainda, mas se Deus quiser logo vão pegar, voltar a ter aquele ambiente com torcida, ambiente de estádio, caldeirão, torcida, estádio cheio, se Deus quiser, mais a longo prazo, mas quem sabe no futuro a gente já pode ter um pouco de torcida nos nossos estádios, que ajuda muito. Eu acho que sabe o que é o Corinthians, sabe o que tem no Corinthians, e o principal foi vitorioso aqui, sabe como as coisas funcionam aqui. Então, e esses todos os jogadores que vocês citaram são jogadores que voltaram com muita vontade de ajudar o Corinthians. Eu acho que, independente de repente o Corinthians não esteja brigando por títulos, o Corinthians vai ser sempre o Corinthians. Esse ano a gente acabou sendo eliminado e agora está no meio da tabela brasileira, mas tem muito campeonato pela frente ainda. Mas a gente sabe da grandeza do Corinthians, da força, então eu acho que sabem o quanto é grande e quanto é gratificante você vestir essa camisa. Antes da próxima pergunta, convido novamente a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. Próxima pergunta do Jonas Campos, da Gazeta. Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Prazer falar contigo. Ô, Cássio, queria saber se, na sua opinião, o Flamengo hoje é o melhor time do futebol brasileiro
E o quão distante você vê hoje o Corinthians, né, em processo de reformulação, do Flamengo, que ainda briga por praticamente tudo o que disputa? Obrigado, boa tarde. Olha, o Flamengo vem jogando, vem sendo bem efetivo, vem ganhando as últimas partidas. Teve uma mudança de treinador há pouco tempo, né? O Renato assumiu o time vem numa sequência muito boa de vitórias. É difícil, né? Porque se você for ver também o investimento que foi feito lá, o tamanho de investimento que foi feito, o time do Flamengo vem há 3 anos praticamente com o mesmo time, investiu. Se você for pegar o Flamengo, quando contratou, o quanto investiu, lógico, vem sendo campeão, vem sendo bem estruturado, vem se mantendo entre os primeiros e vem num momento muito bom. São momentos, a gente teve esse momento aqui, se a gente pegar a última década, o Corinthians foi um dos clubes mais vitoriosos da última década, então não vejo tão longe assim o protagonismo, questão de títulos de Corinthians e Flamengo. Lógico que hoje o Flamengo vive um momento de títulos e vive um momento de... está num grande momento, está disputando outras competições, está na briga por título em outras competições. Mas, como eu falei na resposta, o Corinthians é um clube muito grande, é uma camisa muito pesada e merece todo o respeito, assim como o Flamengo. Fábio Lázaro, do Lance. Cássio, boa tarde, obrigado, Olavo. Cássio, em relação ao Silvinho, né, especificamente quero perguntar sobre ele, porque hoje completam 2 meses desde o primeiro jogo do Silvinho. O time tem demonstrado aí números importantes defensivamente, tem a segunda melhor defesa do campeonato. Queria que você fizesse... o goleiro, né, geralmente consegue ver melhor o jogo. Você consegue dizer que o time hoje já conseguiu absorver tudo que o Silvinho tenta passar nesses 2 meses? E se me permite mais uma pergunta, por favor, também. Você mencionou em algumas oportunidades da coletiva sobre a ausência de público nos estádios e também sobre o desempenho do Corinthians não ser tão bom jogando na arena, né? Alguns estados, a Conmebol já anunciou nas competições sul-americanas a possibilidade de ter aí uma quantidade de público nos estádios, se o estado permitir. E a gente vê algumas medidas de flexibilização em São Paulo. Na sua opinião, você acredita que seria importante para o Corinthians ter novamente público no estádio, ou você acha que ainda não é a hora por conta da situação pandêmica? Obrigado. Primeiro, sobre o Silvinho, acho que ele vem fazendo um grande trabalho. Nós confiamos muito no trabalho dele e acho que evolução, você está sempre evoluindo, sempre crescendo, e tenho certeza que nós vamos, tempo a tempo, evoluindo e vamos crescer com ele. Ele pegou uma situação, trouxe uma maneira de trabalhar, a gente tem entendido, tem tentado evoluir e crescer nessa maneira dele de jogar, de trabalhar, e tenho certeza que nós vamos evoluir tempo a tempo. Ele tem corrigido muito, tem nos cobrado bastante sobre erros e nós temos trabalhado e tentado melhorar. Acho que nós temos muito a crescer com ele. E sobre a torcida, não sei se é isso, não consegui entender muito bem a pergunta. Eu acho que já não cabe a nós, né? É mais para o governo essa situação, se pode ou não torcida. Eu acho que é uma situação que foge a mim. Eu não tenho um entendimento sobre a questão da saúde, se pode ou não. O Flamengo já conseguiu levar a torcida para Brasília. Lógico que não vejo como desculpa, já falei outras vezes, o Corinthians é um dos clubes mais prejudicados sem sua torcida, porque a gente sabe o quanto a sua torcida é importante para o Corinthians, o quanto a sua torcida... Eu tô quase 10 anos aqui no clube, eu já vi jogos que de repente as equipes adversárias estavam num momento melhor e com a força da torcida a gente conseguiu virar placares, conseguir ganhar jogos que ninguém imaginava que a gente ia conseguir, e isso retrata um pouco da história do que é o Corinthians. Então, lógico que a gente está sentindo muita falta da nossa torcida, lógico que a gente quer o mais rápido possível que a nossa torcida possa estar nos estádios, mas eu acho que seja uma coisa organizada, uma coisa que seja em consenso, e lógico que a gente vai ficar muito feliz quando a nossa torcida puder ir ao nosso estádio. Iago Rudá, do UOL. Obrigado, Olavo. Boa tarde, Cássio. Boa tarde
a todo mundo aí que nos acompanha. Ô Cássio, eu queria tocar no assunto sobre a oscilação do time aí nos últimos jogos, né? O Corinthians tem sofrido muito mais gols no segundo tempo do que sofre no primeiro tempo, apesar de ter uma das melhores defesas aí do Campeonato Brasileiro com 11 gols, né? Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, o Bragantino, acho que até mesmo contra o Cuiabá, quando o Corinthians tinha um jogo completamente dominado, correu risco no fim da partida depois de sofrer o gol, né? Na sua opinião, por que isso acontece? Se tem a ver com o processo de formação da equipe do Silvinho ou mais com uma, sei lá, suposta dificuldade da equipe manter a concentração nos momentos finais da partida? Obrigado, Cássio. Não, acho que não. Acho que são situações dos jogos. De repente, algumas vezes nós poderíamos ter matado o jogo, algumas vezes nós acabamos errando. O futebol está muito em detalhe. Eu vejo que está muito equilibrado. Entra na resposta que eu dei antes. Sem torcida, eu vejo que hoje é campo neutro. Vejo que dentro de casa a gente vem oscilando muito. Como eu falei em outras respostas, se nós tivéssemos perdido menos pontos em casa, de repente nós poderíamos estar numa posição um pouco melhor assim na tabela. Estar mais atento. Estou mais atento para não tomar gols, continuar tomando poucos gols, voltar. Creio que nós estamos entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro, mas em busca de ser a melhor. E eu acho que tanto para defensivo como para ataque você precisa do time todo. Eu acho que lá para a gente não tomar gol não é só depende de mim, mas sim do time todo. E para fazer gol precisa de todo mundo. Então, nós equilibrar isso, evitar de dar oportunidades para equipes adversárias, tentar dar o mínimo de situações possíveis. Então, acho que é uma situação, tem muitos jogadores, é um trabalho que demora um pouco no meu ponto de vista, são muitos jogadores novos, tem jogadores que acabaram de subir também há pouco tempo. Então, é uma reformulação do Corinthians que eu acho que às vezes vai oscilar, vai acontecer isso, e não falo isso só pelos novos, eu acho numa forma geral que vai acontecer isso, mas eu tenho certeza e muita confiança que o trabalho vem sendo muito bem feito, a linha de trabalho do Silvinho, de toda a comissão técnica dele vai surtir efeito, o Corinthians vai evoluir, vai continuar evoluindo, vai crescer, e no meu ponto de vista, assim, eu vejo um futuro muito bom para o Corinthians nessa linha de trabalho. Roberto Tomé, da Record. Obrigado, Olavo. Boa tarde, Cássio. Você falou em uma resposta anterior, Cássio, que ainda tem muito campeonato pela frente, né? Você acredita que com os reforços que vão chegar, o Corinthians pode fazer um campeonato de recuperação e ainda brigar pelo título? Eu prefiro... Boa tarde, primeiro. Eu prefiro pensar jogo a jogo. Esse negócio de brigar por título. É lógico que, se tratando de Corinthians, você tem sempre almejar estar entre os primeiros, sempre almejar buscar posições de Libertadores, briga por título, mas eu prefiro concentrar jogo a jogo. Lógico, tem dois jogadores que vão nos ajudar muito, né, no processo do trabalho. Assim, são jogadores que são importantes. A gente também não pode jogar toda a pressão pro Renato e pro Juliano também, que acho que vão chegar e vão resolver tudo. Isso é uma equipe, e a gente precisa da ajuda deles, mas eles precisam da nossa ajuda também. Então é um time também, porque muitas vezes a gente joga essa pressão para jogadores que eles chegam e tem que resolver todas as coisas. Não é assim, ele não é o goleiro do time, ele não é o zagueiro, ele não é o centroavante. São dois jogadores que têm muita qualidade e tenho certeza que vão agregar muito pro time, mas nós precisamos se ajudar assim. Eu vejo assim, eu tenho muita confiança no trabalho do professor Silvinho, no que ele vem passado, no que vem evoluído. Às vezes a gente tem oscilado, sim. Vejo, do meu ponto de vista, que seja uma situação normal pela reformulação que o Corinthians vem tendo. Mas eu estou muito confiante que a gente possa fazer um grande brasileiro, terminar esse primeiro turno e fazer um grande segundo turno. Mas eu, antes mesmo de ser o Silvinho, com outros treinadores e outros momentos que nós somos vitoriosos aqui no Corinthians, eu procuro pensar jogo a jogo, partida a partida e ver onde a gente vai chegar. Gabriela Ribeiro, do Grupo Globo. Oi, Cássio. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Você já falou bastante dos reforços, né, do Corinthians, do Renato Augusto e do Juliano, mas
Vou te perguntar mais do seu coração. A torcida do Corinthians está com saudade do Renato Augusto. E você, está com saudade dele? Como é que está essa expectativa aí para o retorno dele, para a reestreia dele pelo Corinthians? Falar do Renato é fácil, né? O Renato é um amigo. Conheço o Renato há um bom tempo. Se for puxar, eu fui pro Mundial Sub-20 com o Renato. A gente disputou o Campeonato Sub-20 lá no Canadá. Conheci ele lá, um cara super bacana, do bem, a qualidade nem se fala, né? Tive o privilégio de poder ir para uma Copa do Mundo com ele também, ir para a seleção com ele, é um cara que dispensa comentários sobre pessoa, sobre ser humano, atleta, profissional, e qualidade é só vocês pegar o histórico dele. Tive o privilégio de ser campeão com ele aqui, ele ter sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e tenho certeza que é um cara que vai agregar muito, não só dentro de campo, mas também fora de campo para o Corinthians, porque é um cara que já tem uma bagagem, já jogou na Europa, pegou o mercado agora chinês e já foi vitorioso aqui no Corinthians, no Brasil, então é um cara que dispensa comentários pela sua qualidade e por ser a pessoa que ele é. Obrigado, Cássio, aos repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like neste vídeo. Até a próxima. E vai, Corinthians!